que é a religião predominante em Moçambique? Moçambique, a religião predominante é a religião tradicional africana, o animismo africano, baseado em muitos mitos, lendas e tudo, uma atividade profunda dos espíritos, então eles creem muito nessa questão dos antepassados, muito tribalismo aí. Depois nós temos o cristianismo dividido em catolicismo romano, a grande maioria, e aí vem uma pequena fatia dos evangélicos ali, protestantes, tudo na mesma bacia, e o islamismo, cada ano que passa, ganha mais força, tem muito dinheiro, tem muita gente, muita mesquita, uma mesquita a cada 15 quilômetros é o projeto do islamismo para Moçambique, da outra, e tem muita força do norte para o centro o islamismo. Sim, tem crescido, inclusive com califado de grupos extremistas sendo implantado e matando gente, fechando igreja no norte do país. Ou seja, com o crescimento do islamismo, vocês vêm passando por dificuldades e perigo até de perder a vida com o crescimento dessa religião. Nós na beira ainda estamos a duas províncias, né? Moçambique tem ali um conjunto de 9 províncias, se não me falha a memória agora, são estados aqui para a gente, para contextualizar melhor. E Moçambique tem duas ainda entre a região que tem essa espécie de guerrilheiro, que alguns dizem que é uma célula da Al-Qaeda, outros dizem que é a célula do Al-Shabaab, que é um grupo paramilitar islâmico lá da Somália, que faz muita atividade terrorista em toda a África e ao redor do mundo. E tem 3 grandes blocos extremistas ali, né? O Al-Qaeda, o Estado Islâmico ali, nem tanto Al-Qaeda, Estado Islâmico, o Boko Haram da Nigéria e o Al-Shabaab da Somália. Então, a gente tem esse contexto todo. E sim, pessoas têm sido assassinadas, igrejas têm sido fechadas, metralhadas, pessoas estão fugindo, e tem um embate bélico com o exército de Moçambique. Isso, eles têm ganho espaço do norte, a ideia é avançar e avançar e conseguir realmente fazer o que está acontecendo na Nigéria, né? Metade do país islâmico, metade do país cristão, até varrer os cristãos. Mas hoje o irmão pode dizer que existe uma liberdade dentro do país para se pregar o evangelho. Tirando essa região do norte, o restante do país não é proibido pregar pela legislação de Moçambique, não é proibido pregar. Então, por exemplo, o que você falou até acho que no começo da nossa conversa, sobre o missionário ter um visto e ele não poder fazer outra atividade, isso é real. E isso é até testemunhal. Se você sai do seu país, e é uma coisa que acontece muito com os muçulmanos. O muçulmano sai do Paquistão, do Oriente Médio, e manda os seus grupos lá para a África, porque eles querem fazer da África o maior país muçulmano, o maior continente muçulmano depois do Oriente Médio. Então, a ideia é fazer da África o primeiro continente muçulmano fora do Oriente Médio. Então, assim, quando você vê que eles saem de lá e eles pegam visto de missionário, mas eles trabalham com a questão de comprar comércio, botar ali restaurante, café, isso, aquilo, comércio de tecido, e eles monopolizam e dominam o comércio, o moçambicano tem que trabalhar para ele, e ao trabalhar para ele, ele fala para o moçambicano, você tem que ser da minha religião, senão eu vou te demitir, eu vou te mandar embora. E por uma necessidade de comer e beber, o moçambicano acaba se convertendo ao islamismo para poder receber os benefícios dessa religião, você vai perceber que eles são desonestos com o governo. Só que, ao mesmo tempo, o governo não está muito preocupado em fazer uma fiscalização poderosa, porque esses missionários do Islã, que entram com visto de missionário, eles estão lá produzindo alguma atividade econômica, é o contrassenso da coisa para o país. Só que eu tive que ouvir do embaixador de Moçambique aqui que nós, missionários, estávamos indo para lá para roubar o trabalho dos moçambicanos. Mais ou menos o que os venezuelanos têm escutado aqui no Brasil dos brasileiros. Então, a ideia é muito etnocêntrica e a ideia, às vezes, nós da MIAF, nós defendemos a ideia que a gente tem que estar em legalidade com aquilo que a gente se propõe a fazer.
Então, por exemplo, se você vai como missionário, você vai para evangelizar, para pregar, para desenvolver projetos nessa área, o seu trabalho é esse. Você pode até ajudar um nativo a desenvolver um projeto de empreender em alguma área. Eu, quando estava lá, estava estudando uma empresa de como eu tenho habilidades nessa área de consultoria e tudo, de dar ali, de ver um negócio que fosse viável, uma empresa de fabricar blocos de cimento para que os moçambicanos eles pudessem abrir aquela empresa e eu, através do projeto missionário, financiar aquilo ali no início até que eles conseguissem andar com as próprias pernas. Então, a gente chegou a estudar essa viabilidade. Então, tem projetos nesse sentido, de que você vai ajudar moçambicanos a empreenderem e caminhar e educá-lo a gerir os recursos e tudo, e até que ele caminhe com as próprias pernas. Isso é uma forma também de você influenciar nas áreas sociais do país. Mas você, enquanto missionário, chegar lá, está pedindo sustento aqui na igreja e tudo, né, para ser missionário, aí você abre uma frutaria e você começa a ganhar mais dinheiro lá do que as suas próprias ofertas, de repente. Vai chegar um ponto que o cara não vai querer saber de discipular nem de nada, e ele não vai justificar o que ele recebeu, ele vai querer saber do negócio dele. Então, para a gente isso é muito importante, entender nossa vocação, entender o porquê estamos ali e por que Deus nos chamou para estar ali.